Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá, do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 32, a boa parte. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Jesus, está em Lucas capítulo 10, 42. Não te esqueças da boa parte, que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser um enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro, no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é, muitas vezes, a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Unindo os nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem perto de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade de estudar as leis de Deus através do teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Rogando a Ti que essas vibrações de amor e de paz, de refazimento físico e espiritual, penetre em nossa mente, em nossos corações, em nossos corpos físicos, trazendo o alívio que sempre buscamos, o alívio de nossas dores, de nossas mazelas. À medida que o Teu Evangelho, Senhor, vá penetrando em nossa consciência, e à medida que nós vamos vivenciando Ele em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tanto amor que o Senhor nos oferece a cada encontro. Mas te rogamos que fique conosco no decorrer de toda essa reunião. E graça vos damos por tudo, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.
Graças a Deus. Boa noite, amigos queridos, companheiros. Estamos de volta para darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ainda estamos no capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as preces pelas pessoas que amamos e pelas almas sofredoras que pedem prece. Esse capítulo 28 é interessante a gente observar. Kardec fez uma divisão aí, uma subdivisão de tipos de preces diferentes, e ele agrupou isso em 33 tipos de preces. Por que será que ele fez isso? Porque nós já sabemos que a gente pode fazer uma oração tratando de qualquer assunto que a gente queira, né? Porque é uma conversa com Deus. A gente também sabe que a gente pode orar em qualquer lugar, em qualquer hora, sozinho ou acompanhado, não é? Se a gente observar, antes de cada prece que ele coloca aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um prefácio onde ele explica detalhadamente aquele tipo de prece. E ele coloca na prece palavras assim muito bem relacionadas, direcionadas àquele assunto que a prece está tratando. Por que será que ele fez isso? Será que isso aí não nos ajuda na questão da concentração da prece, na firmeza do pensamento? Porque já que o Espiritismo ele nos explica a ação da prece, né, que ela se dá através do pensamento, da vontade, e que a gente precisa manter esse pensamento organizado para que a mensagem chegue até o seu destinatário. Com certeza, todas essas preces aí, muito bem formuladas, podem nos ajudar bastante, né? Além do que, Kardec organizou toda essa didática e da divisão das preces, intuído pelo plano espiritual, né? E hoje a gente vai ver essas duas questões azulzinhas, né? Que fazem parte do grupo das preces pelos que não estão mais na Terra. Neste item 62, que trata das preces pelas pessoas que amamos, Kardec inicia falando assim: como é horrível a ideia do nada, que do ser mais querido de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não resta senão o pó, que o tempo inevitavelmente dissipará. Como um homem de coração pode manter-se frio diante desse pensamento? O Kardec está expressando aqui o horror e a frieza da ideia materialista, né? O materialismo é uma corrente filosófica que surgiu antes de Cristo, lá na Idade Antiga, e que procura explicar a origem e a existência do ser nas coisas materiais. Ou seja, morreu, acabou, virou pó. E Kardec continua: eis que o Espiritismo vem dissipar toda a incerteza sobre o futuro através das provas materiais que apresenta da sobrevivência da alma e da existência dos seres além túmulo. A confiança renasce, pois agora o homem sabe que a vida terrena é apenas uma curta passagem que conduz a uma vida melhor. Olha que legal. Kardec continua aqui agora falando que o Espiritismo nos trouxe
a certeza da vida futura, né? A certeza de que a morte não existe, a certeza de que existe vida após a vida, a certeza da realidade espiritual, da existência de espíritos, né? A certeza de que somos seres imortais, que nascemos, morremos e renascemos inúmeras vezes aí nesses erros, acertos, provas e expiações, para aprendermos e reaprendermos a amar, né? Principalmente ao que nos deixou o Mestre Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? É o nosso grande desafio. O Espiritismo ele nos trouxe revelações importantíssimas da vida após a morte, e sempre em acordo, em consonância com os ensinamentos do Cristo. Como ele diz aqui, provas materiais, né, da existência dos espíritos. Nós temos o Espiritismo nos trouxe essas provas materiais lá desde o início com as mesas girantes. Quem fizer uma pequena pesquisa sobre esse fenômeno que ocorreu lá em Paris, há alguns anos, em vários salões, várias pessoas viram e ficou constatado, ficou provada a existência de uma inteligência que presidia os fenômenos das mesas girantes. Ou temos várias outras provas materiais através dos fenômenos de efeitos físicos, das materializações de espíritos e de objetos, da escrita direta, não é? Da voz direta, da psicografia, que temos aí toda a literatura espírita, da psicofonia, da mediunidade sonambúlica, onde se prova a exteriorização do ser, da mediunidade poliglota, onde o médium fala e escreve idiomas que ele não conhece, que ele não aprendeu nesta vida, e muitas outras provas materiais, né? Então, nesse contexto aí, Kardec traz a importância da prece pelas pessoas que amamos. Que já que a gente tem certeza de que existe a vida após a vida, a prece pelas pessoas que nos antecederam na morte física é muito importante. Diante dessa certeza toda que a doutrina espírita traz para a gente, né, que a morte não nos transforma, não nos modifica, que a gente passa para o lado de lá igualzinho a gente é do lado de cá, então a gente continua mantendo os mesmos sentimentos, né? Quem foi continua sentindo por nós a mesma coisa. Nós continuamos mantendo os mesmos pensamentos, as mesmas saudades, os mesmos apegos e as mesmas preocupações, né? Então, sabemos que a paz de quem partiu também depende, em grande parte, da paz de quem ficou. Então, por isso a importância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e da formulação da nossa prece para os nossos entes queridos. É importante que durante a prece, que é a transmissão do pensamento, né, a gente peça aos benfeitores espirituais que eles recebam com carinho, com amor, os nossos entes queridos, né, que eles possam ser orientados, amparados nessa nova etapa da jornada evolutiva, que eles possam compreender que não estão sozinhos ou abandonados, que eles possam aceitar essa nova condição com resignação, com entendimento, com tranquilidade, né? Sem inconformismos, sem revoltas.
E então é importante a gente mentalizar, né, durante a prece, que essa separação é por pouco tempo, em que em breve estaremos todos juntos novamente. Nessa prece aos nossos queridos, é importante compreendermos também todos nós, encarnados e desencarnados dos dois lados da vida. É interessante e importante a gente compreender que a gente também precisa continuar caminhando, cada qual na sua estrada, caminhando com fé, com confiança, com resignação, porque há um trabalho que a todos nós compete realizar, tanto do lado de cada vida, quanto do lado de lá. No item 64, Kardec fala da importância da prece para as almas sofredoras. E ele começa assim: para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é preciso recordar seu modo de ação, que foi explicado anteriormente. Quem está compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor, pois tem a certeza de não orar em vão. Então, o Espiritismo, ele torna compreensível a ação da prece, porque ele explica o modo de transmissão do pensamento. Nós sabemos que quando pensamos, nós emitimos ondas eletromagnéticas, que são energia, né? É uma combinação de eletricidade mais magnetismo. E essas ondas se propagam pelo fluido cósmico, no qual todos nós, né, encarnados e desencarnados, estamos mergulhados. O fluido cósmico é o veículo do pensamento. E nesse pensamento, a nossa vontade, o nosso desejo de que a nossa mensagem, de que aquilo que a gente está pensando chegue até o seu destinatário, é que forma a primeira onda. É a vontade. Então, quando dirigimos nossos pensamentos a um irmão sofredor, forma-se uma corrente fluídica entre nós e essa criatura. E a energia dessa corrente fluídica depende da energia do nosso pensamento e da manutenção da nossa vontade. Eu tenho que permanecer com aquela vontade firme de que a minha prece, de que a minha mensagem chegue até o companheiro. Os espíritos sofredores recebem essas preces e elas lhes são muito proveitosas, porque eles podem verificar que tem alguém pensando neles. Eles se sentem assim menos abandonados, menos infelizes. E essa energia dessa corrente fluídica que chega até eles também tem uma ação direta nesses companheiros. Ela reanima-os. Ela lhes incute o desejo de se elevarem, de modificarem aquela situação que eles estão. Ela renova neles aquela vontade, desperta neles, ou melhor, aquela vontade deles se arrependerem. Toca-lhes o coração. É bonito isso, né? E Kardec aqui, no final, ele coloca um modelo, uma sugestão, né, de preces pelas almas sofredoras. E ele diz assim, prece, ele pede aos bons espíritos para que eles possam abrir o coração ao arrependimento, a essas almas sofredoras,
e lhes incutir o desejo de se depurarem-se, para que através dos seus esforços eles possam abreviar seus sofrimentos. Pede também que a misericórdia divina alcance essas almas sofredoras que não puderam resistir às más tendências e que não tiveram forças para suportar as provas terrenas. Por fim, que os bons espíritos possam levar a essas almas sofredoras alívio, consolações e esperança no futuro. E como estamos tratando de prece, né? É legal a gente relembrar o ensinamento trazido aí por nosso querido André Luiz no livro Missionários da Luz. Ele diz assim: a prece não é movimento mecânico de lábios, é vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito pode emitir raios de espantoso poder. Então, que possamos continuar com as nossas preces, cheias de vibração, de energia e de poder. Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um banquete que o Senhor nos proporcionou na noite de hoje. Obrigado por todas essas bênçãos que foram nos oferecidas. Obrigado por todo amor, por toda misericórdia que o Senhor nos envolveu. Mas queremos te rogar, Senhor, que auxilie e ampare a esses irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas penitenciárias, nas casas de recuperação, nas ruas, Senhor. Toque, Senhor, cada filho teu, cada irmão, para que eles possam despertar e seguir esse reto caminho que levará até ti. Também queremos, Senhor, te agradecer por todas essas bênçãos
pela companhia dos nossos mentores espirituais, pela companhia do mentor espiritual desta reunião e da nossa casa. Bendita seja a nossa casa, Senhor. Que ela possa sempre nos acolher e nos orientar. E muito obrigada por isso. E assim, Senhor, te pedimos permissão para dar encerrado a reunião da noite de hoje, te dando graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.